Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e o oitavo em tamanho. É mais pequeno que Ganímedes e Titã, mas tem mais do dobro da massa. Na mitologia romana, Mercúrio é o deus do comércio, das viagens e da ladruagem. O planeta provavelmente recebeu este nome devido ao seu movimento extremamente rápido no céu. Mercúrio é conhecido pelo menos desde o tempo dos Sumérios, terceiro milênio AC. Foi-lhe dado dois nomes pelos gregos: Apolo pela sua aparição como estrela da manhã e Hermes como estrela da noite. Os astrônomos gregos sabiam, no entanto, que os dois nomes se referiam ao mesmo corpo. Heráclito até acreditava que Mercúrio e Vênus orbitavam o Sol, não a Terra. Dado que está mais próximo do Sol do que a Terra, a iluminação no disco de Mercúrio varia quando observado por um telescópio a partir da nossa perspectiva. O telescópio de Galileu era demasiado pequeno para resolver as fases de Mercúrio. No entanto, conseguiu observar as de Vênus. Mercúrio foi, até aos anos 70, apenas visitado por uma sonda, a Mariner 10. Passou por ele 3 vezes em 1974 e 1975. Mapeou apenas 45% da superfície e, infelizmente, está muito perto do Sol para ser visto em segurança pelo telescópio espacial Hubble. Uma nova missão a Mercúrio, com o nome de Messenger, foi lançada 3 de agosto de 2004. Fez 3 voos rasantes por Mercúrio em 2008 e 2009 antes de entrar numa órbita anual em volta do planeta em 2011. Está a explorar a atmosfera do planeta, a sua composição e a sua estrutura. Existem planos do Japão, em conjunto com a ESA, enviar uma missão chamada BIPColombo, que irá orbitar Mercúrio com 2 sondas, uma para mapear o planeta e outra para estudar a sua magnetosfera. Uma ideia original, a de aterrar em Mercúrio, foi posta de parte. Com lançamento previsto para 2015. Irão alcançar Mercúrio 7 anos depois, orbitando e mapeando a superfície e a magnetosfera durante 1 ano. Figura 1. Mercúrio, visto pela Mariner 10. As partes mais claras e lisas foram zonas que a sonda não mapeou. Crédito: Mariner 10, equipa de astrogeologia, US Geological Survey. Figura 2. Outra imagem de Mercúrio pela Mariner 10. Crédito: Mariner 10, NASA. A órbita de Mercúrio é altamente excêntrica. No periélio está apenas a 46 milhões de quilômetros do Sol, mas no afélio está a 70 milhões. No periélio gira à volta do Sol a uma velocidade muito baixa. Os astrônomos do século XIX fizeram observações muito cuidadosas dos parâmetros orbitais de Mercúrio, mas não as podiam explicar adequadamente usando as leis da mecânica de Newton. As pequenas diferenças entre os valores observados e os previstos foram problemas pequenos, mas persistentes, durante muitas décadas. Pensava-se que outro planeta, às vezes chamado Vulcã, poderia existir numa órbita mais perto do Sol que Mercúrio, de modo a explicar a discrepância. A verdadeira resposta foi muito mais dramática: a teoria da relatividade de Einstein. A sua previsão correta dos movimentos de Mercúrio foi um fator importante para a aceitação da teoria. Até 1962 pensava-se que o dia de Mercúrio tinha a mesma duração que o seu ano, dado que mostrava sempre a sua face, tal como a Lua faz com a Terra. Mas mostrou-se que era falso em 1965 por observações de radar. Sabe-se agora que Mercúrio gira 3 vezes em cada 2 dos seus anos. Mercúrio é o único corpo do Sistema Solar que tem uma ressonância orbital/rotacional comum à relação de 1:1, embora muitos outros nem sequer tenham ressonâncias de todo. Este facto e a alta excentricidade da órbita de Mercúrio iriam produzir efeitos muito estranhos para um observador na superfície de Mercúrio. A algumas longitudes o observador iria ver o Sol nascer e depois aumentar o seu tamanho gradualmente à medida que se movia para o zênite. Neste ponto o Sol pararia, alternava o seu percurso brevemente e pararia outra vez antes de resumir o seu caminho até ao horizonte e diminuir o seu tamanho aparente. Enquanto isso, as estrelas mover-se-iam 3 vezes mais depressa no céu. Observadores de outros pontos da superfície de Mercúrio veriam diferentes, mas igualmente bizarros movimentos.
As variações da temperatura em Mercúrio são das mais extremas do Sistema Solar, estando entre os 100K e os 700K. A temperatura de Vênus é ligeiramente mais quente, mas muito estável. Mercúrio é em muitas maneiras similar à Lua. A sua superfície é muito craterada e muito antiga. Não tem placas tectônicas. Por outro lado, Mercúrio é muito mais denso que a Lua, 5,43 gm/cm3 contra 13,34. Mercúrio é o segundo corpo mais denso do Sistema Solar a seguir a Terra. Na realidade, a densidade da Terra é devida em parte à sua compressão gravitacional. Se não fosse por isso, Mercúrio seria mais denso que a Terra. Isso indica que o denso núcleo de ferro de Mercúrio é relativamente maior que o da Terra, provavelmente constituindo a maioria do planeta. Sendo assim, Mercúrio tem apenas um manto e uma crosta muito finas. O interior de Mercúrio é dominado por um grande núcleo de ferro, cujo raio varia entre os 1.800 e os 1.900 km. A camada exterior de sílica, análoga ao manto e crosta da Terra, tem apenas entre 500 e 600 km de espessura. Pelo menos uma parte do núcleo está derretido. Mercúrio tem na realidade uma atmosfera finíssima que consiste de átomos ejetados da sua superfície pelo vento solar. Devido a Mercúrio ser tão quente, estes átomos rapidamente escapam para o espaço. Por isso, em contraste com a Terra e Vênus, cujas atmosferas são estáveis, a atmosfera de Mercúrio está constantemente a ser reabastecida. Figura 3. A estrutura de Mercúrio. Crédito: Enciclopédia do Espaço e do Universo, DK Multimídia. Figura 4. A bacia Caloris Planitia tem 1.550 km de diâmetro. É o maior elemento conhecido de Mercúrio. Foi formada por um impacto de um projétil da dimensão de um asteroide. Crédito: Maria, NASA. Calvin J. Hamilton. A superfície de Mercúrio exibe enormes escarpas, algumas com centenas de quilômetros de comprimento e quase 3 de altura. Algumas cortam através dos anéis das crateras e outras características geográficas são de tal forma que indicam que foram formadas por compressão. Estima-se que a superfície de Mercúrio foi encolhida em 0,1%, ou uma diminuição de 1 km no raio do planeta. Uma das maiores características da superfície de Mercúrio é a bacia Caloris, com cerca de 1.550 km de diâmetro. Pensa-se que seja semelhante às grandes bacias, mares, da Lua. Tal como as bacias lunares, foram provavelmente criadas por um grande impacto no princípio da formação do Sistema Solar. Este impacto foi provavelmente responsável pelo terreno estranho exatamente no lado oposto do planeta. Em adição ao terreno largamente craterado, Mercúrio tem também planícies relativamente planas. Algumas podem ser o resultado de antigas atividades vulcânicas, mas outras da deposição de material ejectado das crateras de impacto. Os dados enviados pela Mariner foram reavaliados e fornecem dados preliminares de vulcanismo recente em Mercúrio. Mas mais estudos precisam de ser efetuados para se ter confirmação. Surpreendentemente, observações efetuadas por radar mostram que o polo norte de Mercúrio, uma região não mapeada pela Mariner 10, mostra provas de gelo nas regiões protegidas pela sombra de algumas crateras. Mercúrio tem um pequeno campo magnético cuja força é de cerca de 1% do da Terra. Mercúrio não tem satélites conhecidos. Dado que a Terra tem uma órbita exterior à de Mercúrio, a sua observação é muito difícil, pois surge sempre próximo do Sol no céu. Por vezes levanta-se antes do nascer do Sol, por vezes põe-se depois do pôr do Sol, mas de tal forma próximo destes eventos que nunca é visível quando está realmente escuro. O ângulo máximo que se afasta do Sol no céu é de 28, o que quer dizer que é visível, no máximo, 2 horas antes do nascer do Sol ou 2 horas depois do pôr do Sol, eventos esses que não determinam uma transição imediata entre luz e obscuridade. Por esta razão, os astrônomos nunca tinham tido uma boa visão de Mercúrio da Terra, mesmo com os grandes telescópios. Muitos astrônomos nunca viram Mercúrio. Copérnico, no seu leito de morte, lamentava-se que nunca havia visto Mercúrio.